Olá, caros cursistas! Este é o programa Formar MP, que foi pensado para que possamos discorrer um pouco mais sobre os temas estudados nos cursos oferecidos em AD pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Neste, que é o primeiro programa, vamos tratar sobre os estudos referentes ao curso Procedimentos Extrajudiciais e Instrumentos de Atuação do Ministério Público. Assim, temos aqui conosco o promotor de justiça, Dr. Marcos Aurélio, com quem passamos a conversar agora. Dr. Marcos, qual o tema que o senhor nos traz hoje? Olá, Noraide, olá, cursistas. Nesse primeiro programa Formar MP, nós trataremos sobre notícia de fato à luz do Ministério Público Resolutivo. E o senhor pode então nos explicar um pouco o que é esse Ministério Público Resolutivo? Esse é um tema importante, Noraide. O Ministério Público Resolutivo, na verdade, é um modelo ideal de Ministério Público. É um modelo de instituição. Eu diria que o promotor de justiça, ele precisa funcionar como promotor de acesso à justiça, como promotor de acesso aos direitos, como promotor que seja capaz de resolver conflitos. E nessa perspectiva, ele precisa funcionar como um Ministério Público resolutivo. Dentro dessa linha, passa a assumir muita importância a atuação extrajudicial do Ministério Público e também o estudo dos procedimentos extrajudiciais, dos instrumentos de atuação do Ministério Público, que são voltados para que se alcance consensos necessários para que esses direitos sejam protegidos. Doutor, e dentro desses procedimentos, a gente tem a notícia de fato, não é isso? E o senhor poderia, então, nos falar um pouco sobre a notícia de fato? A notícia de fato é muito importante. A notícia de fato é um procedimento extrajudicial. Ela é, na verdade, a porta de entrada das demandas ao Ministério Público. Eu costumo dizer que a notícia de fato é um termo que serve para designar duas realidades. Ela tanto significa as demandas que chegam ao Ministério Público narrando irregularidades, como ela também designa o procedimento através do qual essas demandas elas são processadas. Eu diria que a notícia de fato é um procedimento inicial, é um procedimento prévio, voltado a colher informações preliminares que permitam ao promotor de justiça, ao procurador de justiça, fazer um juízo de valor, se é o caso de instaurar um procedimento investigatório ou não. Doutor Marcos, o senhor nos falou sobre o Ministério Público Resolutivo. Então, como é que a notícia de fato ela pode contribuir para esse Ministério Público Resolutivo? Eu considero a notícia de fato um instrumento importante, um procedimento importante para racionalizar a atuação extrajudicial do Ministério Público. Se a notícia de fato ela é a porta de entrada, e hoje o Ministério Público do Rio Grande do Norte, do Brasil, ele tem uma quantidade assustadora de procedimentos e uma complexidade muito grande no trato dessas questões, a notícia de fato ela pode funcionar como um importante filtro para que só sejam processadas demandas realmente importantes. Eu considero a notícia de fato um importante instrumento para racionalizar a atuação coletiva do Ministério Público. E aí eu trago uma informação muito importante para os nossos cursistas. A Resolução 174 de 2017 ela foi alterada recentemente, em junho de 2018, pela Resolução 189. E ela trouxe duas modificações muito importantes. Ou seja, muitas vezes é preciso que, a partir da notícia de fato, se faça um exame inicial para saber se justifica aquela demanda que chegou ao Ministério Público ser transformada num procedimento. E para isso é preciso verificar se, dentro do planejamento estratégico da instituição, dentro do planejamento da promotoria, se aquela notícia de fato merece efetivamente ser investigada. Por que eu digo isso? Porque algumas vezes, durante o primeiro exame da notícia de fato, é possível perceber que existem outros aspectos daquele problema, as causas do problema, que precisam ser investigadas. E que, na verdade, não é oportuno investigar outros aspectos que não são necessários e importantes para resolver essa questão. Como é que eu explico melhor essa informação? Na minha promotoria, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, enquanto titular da 21ª Promotoria,
eu me vi às voltas com uma série de procedimentos. O Ministério Público do Rio Grande do Norte ele tinha, como planejamento estratégico, a missão, o dever de trabalhar na efetivação da política de assistência social do município, da política de assistência social, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E quando eu assumi a promotoria, eu me deparei com mais de 50 procedimentos, acompanhando inquéritos civis já, acompanhando em relação a cada equipamento da assistência social, recursos humanos, recursos materiais, atividades que estavam sendo realizadas, enfim, procedimentos de todas as ordens que buscavam acompanhar o SUAS no município de Natal. Naquele momento foi feito um estudo técnico, um levantamento, um diagnóstico, e se verificou que na realidade específica de Natal, o grande problema, o problema central, o problema que tem que ser enfrentado em primeiro lugar, era o problema dos recursos humanos. Ou seja, à época, a secretaria, os servidores da secretaria eram encaminhados por uma associação chamada Ativa, que estava sob intervenção judicial e estava proibida judicialmente de encaminhar servidores. Ora, a partir do exame desses procedimentos, foi verificado que o problema relativo à falta de materiais, à falta de atividades, à falta de serviços, não seria resolvido enquanto não fosse resolvido o problema da gestão do trabalho, o problema dos recursos humanos. E, à época, foi necessário suspender alguns procedimentos, focar, planejar estrategicamente a atuação, planejar que a atuação central tinha que ser na gestão do trabalho, o foco nos recursos humanos, até que, em 2016, foi feita primeiro uma contratação temporária, depois um concurso público, e se resolveu substancialmente o problema da política da assistência social no município de Natal. Eu fico imaginando se fosse agora que chegassem demandas dessa ordem. Era muito mais interessante, desde a notícia de fato, já tendo um diagnóstico, um planejamento de atuação da promotoria, ao invés de procedimentalizar, instaurar uma série de procedimentos, eventualmente até arquivar, focar na investigação mais importante, que era dos recursos humanos, se valendo de quê? Se valendo de duas novidades trazidas pela Resolução 189, que eu queria chamar a atenção dos nossos cursistas. O parágrafo 4º do artigo 2º, que foi incluído em junho de 2018, na Resolução 174 de 2017, diz o seguinte: poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e tratamento das notícias de fato, com vistas a favorecer a tramitação futura de procedimentos decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e máxima efetividade e resolutividade da atuação finalística, observadas as diretrizes do planejamento estratégico de cada ramo do Ministério Público. E no artigo 4º, que trata do arquivamento da notícia de fato, foi incluído também um parágrafo 5º, pela mesma Resolução 189 de 2018. A notícia de fato também poderá ser arquivada quando seu objeto puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais resolutiva, mediante ações, projetos e programas alinhados ao planejamento estratégico de cada ramo, com vistas à concretização da unidade institucional. Com isso eu quero dizer que se houver um exame, uma avaliação, desde o momento em que a demanda chega ao Ministério Público, desde o momento em que a notícia de fato chega ao Ministério Público, e você conseguir verificar que determinada atuação não resolverá o problema, é muito interessante utilizar a notícia de fato como mecanismo de racionalizar a atuação do Ministério Público, para justificadamente dizer que o foco daquela atuação, por exemplo, é a gestão do trabalho, são os recursos humanos, e não há justificativa naquele momento para a instauração de uma série de procedimentos que não chegarão a um resultado efetivo, resolutivo, enquanto não for enfrentado e solucionado o problema da gestão do trabalho dos recursos humanos. Excelente. Doutor, então, nesse sentido, contribui de forma muito eficiente e eficaz para o MP resolutivo, não é isso? É isso. A resolutividade e a celeridade de todos os procedimentos no âmbito ministerial. Para a resolutividade, nós precisamos vencer uma prática, que é a prática de toda demanda que chega, instaurar um procedimento, criar uma investigação e passarmos a ver na notícia de fato um procedimento que tem o potencial de permitir a racionalização da atuação do Ministério Público na tutela coletiva e também na tutela individual. Excelente. Caros cursistas, assim estamos chegando ao final do nosso primeiro programa.
E, para tanto, eu gostaria que, doutor Marcos, se o senhor poderia nos deixar uma mensagem para os nossos caros cursistas dentro dessa temática que o senhor tão bem trouxe para nós neste programa. Só para finalizar, eu queria desejar ótimos estudos e chamar a atenção para o potencial que um instrumento tão singelo como a notícia de fato pode trazer para uma atuação mais eficiente, com mais resultados do Ministério Público do Rio Grande do Norte e do Ministério Público do Brasil. Excelente. Muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada, caros cursistas, por estar conosco nessa jornada.